Olá, meus amigos, saiu a primeira vitória chavante no Campeonato Gaúcho. Contra o Esportivo em Bento Gonçalves, o Brasil conseguiu a recuperação após duas derrotas. Num jogo bastante aberto, onde o Brasil poderia ter vencido com mais facilidade, né? Se fosse empate também não seria uma surpresa, assim como se o próprio Esportivo tivesse vencido o jogo também não seria surpresa, porque as equipes criaram muitas oportunidades. Se não foi uma partida tecnicamente tão boa assim, foi um jogo muito movimentado, um jogo bastante aberto. E o Cláudio Tencati, em relação aos dois primeiros jogos do Brasil, promoveu mudanças táticas e também de nomes na equipe. Até se cogitava a possibilidade dele manter a formação, buscando a sequência de trabalho, entrosamento, mas preferiu mudar o Tencati, tendo alguns jogadores à disposição que não teve nas primeiras rodadas. Ele foi para um 3 zagueiros, né, tirando da equipe o Everton Dias, também o Mateuzinho e o Douglas Araújo, para colocar Leandro Camilo, Rômulo, que fez a sua estreia, e também o atacante Neto. Nesta formação, o Neto foi um jogador que atuou como um meia, mais centralizado, se movimentando bastante, né, com o Jarro aberto pelo lado esquerdo, o Bruno Paraíba como referência na frente. O meio-campo teve o Bruninho e o Rômulo fazendo a sua estreia, né, com o Igor e o André pelas laterais, a linha de três zagueiros, o Camilo, o Everton e também o Ícaro. E o Brasil teve um bom desempenho. Se não teve aquela movimentação de meio campo, se não teve aquele organizador, o Brasil conseguiu ter velocidade, ter saída pelos lados do campo principalmente. Como eu disse, o Neto se movimentando, um jogador mais móvel, aparecendo às vezes pelo lado direito, caindo um pouco mais pela esquerda, pelo meio de campo, mas às vezes aparecendo pela direita. É pelo lado direito, inclusive, que ele fez o gol da vitória do Brasil, né? E o Jarro e o Ícaro fazendo uma dupla que vem dando muito certo. Eu chamo a atenção para esses dois jogadores, estão se entendendo muito bem. O Brasil está criando um lado esquerdo muito forte, com a velocidade do Jarro, né, que abre, dá a opção do Igor aparecer um pouco mais centralizada, jogar pelo meio. Muito interessante essa movimentação do lado esquerdo do Brasil. André Krebel, mais uma vez bem, ele que não teve uma boa participação, uma participação razoável na estreia, melhorou individualmente em relação a ele mesmo no jogo contra o Grêmio, e hoje também teve boa participação. Ele dá o passe aí para o gol do Neto, que deu a vitória ao Brasil. Uma atuação consistente, equilibrada da equipe do Brasil, né, que, como eu disse, não teve o armador, não teve aquela movimentação do Bruninho com o Douglas Araújo no meio campo, como aconteceu no jogo de estreia contra o Aimoré, mas teve essas saídas pelo lado, o Igor muito bem, geralmente o Brasil saía, né, com ele pelo lado esquerdo, dava início nas jogadas com ele pelo lado esquerdo, o Bruninho um pouco mais recuado em relação ao seu posicionamento contra o Aimoré, também fazendo aquela movimentação que a gente está acostumado a ver. O Rômulo, que se espera muito, hoje um pouco mais acanhado, não apareceu tanto para o jogo, foi tímido. O Rômulo não fez uma estreia ruim, mas também não se destacou como se espera desse jogador que vem do futebol português. E como eu disse, o Brasil criou inúmeras oportunidades, também sofreu, deu espaços à equipe do Esportivo, é verdade, né? Embora os três zagueiros tenham dado segurança à zaga, que controlou bem as investidas do Esportivo, principalmente na bola aérea, o Brasil deu espaço entre os seus setores, entre as suas linhas de meio campo, defesa. O Brasil não conseguiu encaixar a marcação e o Esportivo conseguiu trocar passes, conseguiu organizar os seus ataques, e teve bola na trave, teve defesas importantes do Matheus Nogueira, mas o Brasil também criou muitas oportunidades. O Paraíba, por exemplo, perdeu 3 gols incríveis, 3 gols em que ele e o goleiro estavam ali para definir o lance e ele não conseguiu. O Neto fez o seu gol, mas também teve uma outra oportunidade, teve 2 outras oportunidades para marcar e acabou desperdiçando. É uma questão que o Brasil vem sofrendo, melhorou com a chegada do Tencati desde o ano passado, mas precisa melhorar, que é justamente a hora de definir, de finalizar o gol. O Brasil cria, mas mais uma vez tem deficiência, não consegue
ter competência no momento de finalizar. Não pode se cobrar, eu acho que não é momento de se cobrar o Bruno Paraíba, mas o centroavante tem que marcar gols. Ele teve 3 oportunidades claras e não conseguiu. É um jogador esforçado, mas esforçado, o mercado de trabalho está cheio. O torcedor quer centroavante que faça gols, não centroavante, né, que jogue bem, mas acabe não marcando, né? O centroavante precisa de gols, mas ainda dá tempo do Bruno evoluir. Acho que ele melhorou, né, em relação ao que ele apresentou contra o Aimoré. Não foi bem contra o Grêmio, mas hoje melhorou. E o Brasil então conseguiu essa importante vitória, e agora no próximo dia 14 recebe no Bento Freitas o Caxias, para reafirmar esses 3 pontos. Essa conquista fora de casa será importante se o Brasil fazer o seu dever. É um jogo difícil, o Caxias sempre monta equipes complicadas, sempre impõe dificuldade ao Brasil, mas é importante que o Brasil faça valer esse resultado fora de casa, vencendo agora o Caxias. Boa recuperação do Brasil em relação ao jogo contra o Grêmio. Para mim, mostrou evolução em relação ao jogo contra o Aimoré e mostrando a possibilidade de variação tática, né? Gostei da proposta do Tencate, quando contra o Aimoré jogou com o Mateuzinho e Jarro abertos, né, mais à frente em relação ao que ele propôs contra o Grêmio, e chegando muito bem, abastecendo, tentando achar o Bruno Paraíba contra o Aimoré. Gostei da movimentação que o Douglas Araújo e o Bruninho deram no meio campo, não tendo aquele camisa 10. E hoje muito interessante também, gostei de ver o Brasil com 3 zagueiros mais seguro, quando era atacado recuando, muitas vezes fazendo uma linha de 5 para defender, e quando puxava o contra-ataque tinha o apoio do Igor pela esquerda, também do André em alguns momentos, chegava a atacar com 4, 5 jogadores também. Então mostra que pode ter variação tática o Brasil, e começa a mostrar jogadores importantes, como a gente viu, por exemplo, o Neto hoje muito bem, né, marcando gols e demonstrando que pode, com uma melhor condição física, acrescentar a equipe do Brasil. Se espera muito do Rômulo, que hoje foi tímido. O Douglas Araújo, né, é um jogador que já mostrou outra qualidade. O Brasil parece que realmente, tendo tempo, evoluindo, pode ser uma equipe diferente em relação as 2 temporadas em que teve dificuldades aí e brigou para não cair. Mas é importante que consiga resultado positivo contra o Caxias, para nesse campeonato de tiro curto já começar a pontuar e se afastar daquela zona de baixo da tabela e brigar do meio para cima aí no restante da competição. Tá legal? Obrigado pela sua audiência. Lembrando, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as nossas notificações e acompanhe as redes sociais do Corneteiro FC. Grande abraço!